Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio. Algumas coisas eu vou passar bem rapidinho, tá? A taxa Selic foi mantida em 13,75 pelo Banco Central, pelo Copom, que é o comitê lá de política, não sei o que, monetária. E é um absurdo. É um absurdo. Eles ainda falam na justificativa que há possibilidade de aumento da taxa. É uma loucura e uma bandidagem contra o país. Não é mais contra o Lula, contra o governo Lula. Também é. Eles tentam inviabilizar o governo. Tem lojas quebrando. Hoje o Alckmin está dando uma declaração de que as empresas estão precisando de crédito e ninguém consegue pegar crédito a esse valor absurdo. Outro dia até publiquei no Facebook e tal, o cartão de crédito, meu cartão de crédito que eu recebi, aí vem lá, né, as taxas e tal. E cartão de crédito não tem nada a ver com a Selic, mas claro que os juros altos da Selic faz os juros do cartão de crédito ficar ainda mais caro. Tem assim, se você não pagar a fatura, aquela coisa, tem juros lá, tá escrito aí, o banco tem coragem de escrever isso, tem juros lá de 790% ao ano. São 8 vezes mais. R$ 1.000 que você não pagou aqui, tu vai pagar 8.000 no final de um ano. Não dá, né? Mas enfim, esses caras conspiram contra o Brasil. Tem mandato até o final de 2024, o presidente do Banco Central. 2 ou 3 diretores, os mandatos terminaram ou terminam em breve. O que o Lula está tentando é botar gente de muita confiança dele nessas posições, também não poderia deixar de ser, para lá por dentro do Banco Central essas pessoas tentarem conversar com os outros diretores do banco e tentar mudar essa política, porque o presidente do Banco Central, esse canalha que está lá, colocado pelo Bolsonaro, não fará essa mudança. Terminou o recadastramento das armas e mais ou menos 6.000 pessoas não se recadastraram. A Polícia Federal vai bater na porta de cada um deles para apreender as armas e mexer aqui, tô maluco. Para apreender as armas, já que não foram recadastradas, passaram a ser ilegais. E, em alguns casos, verificar a vida pregressa do bonitão, né? Falando nisso, dos que se recadastraram, 49 foram presos ontem, porque tinham mandados, todos CACs, esses 49, todos CACs. Se recadastraram e foram presos porque tinham mandados de prisão abertos contra eles, pendentes contra eles, por homicídio, estupro, violência contra a mulher e outros crimes. E aí foram presos. Agora vejam, tinha CAC, tem, né? Tem CAC com mandado de prisão expedido, porque o cara cometeu homicídio, estupro, violência contra a mulher e outros vários crimes, e o Bolsonaro estava enchendo essas pessoas de armas de guerra, armas poderosíssimas, milhares de munição. Vejam o que esse irresponsável, vagabundo estava fazendo com o país. O TSE cassou o prefeito e o vice-prefeito de Brusque, em Santa Catarina. Semana passada foram 15 prefeitos cassados por corrupção. Todos bolsonaristas. Agora, e todos de Santa Catarina. Agora, prefeito e vice de Brusque, esse agora por abuso de poder econômico. Esta é a cidade onde nasceu a Havan do Luciano Hang. E aí o Luciano Hang foi tornado inelegível
por 8 anos, também por abuso de poder econômico. Por quê? Porque ele está metido com esses caras e participou e ajudou esses caras com muita grana a ganhar a eleição com abuso de poder econômico. Então, o Luciano Hang, que nunca foi político, mas diz que tem vontade de ser, o TSE já tornou inelegível por 8 anos. Bem feito. Tudo bolsonarista. Tá bom, né? O projeto de igualdade salarial, que era uma promessa do Lula, e o Lula encaminhou, é um projeto do governo Lula, que foi encaminhado ao Congresso, porque precisa ser aprovado lá, foi aprovado na Câmara dos Deputados por um montão de votos a um pouquinho. Dentre esses pouquinhos, que não podia ser diferente, eles são pouquinhos mesmo, deputados e deputadas do PL e do Novo. Prestaram atenção, deputados e deputadas, várias mulheres desses partidos, aliás, PL, eu acho que todos votaram e o Novo também, mulheres que votam contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. O curioso é que elas são deputadas e elas ganham o mesmo que um deputado homem. Ou seja, elas têm igualdade salarial como deputadas ou como senadoras. O Senado ainda não votou, vai para o Senado ainda. Elas têm igualdade salarial com os homens que são pares dela, que fazem a mesma função que elas. Mas elas não querem que o restante das mulheres do Brasil... E o discurso é falso, hipócrita. O discurso não, se votar isso, aí é que as empresas não vão querer contratar as mulheres, porque tem que... É que nem a história da mulher grávida. Não, mulher não, porque ela engravida e aí as empresas não vão querer contratar. Conversa para boi dormir, conversa de pilantra, de vigarista. Lula viajou para a coroação do rei Charles III, que eu acho que é domingo. Já está em Londres. Como não podia deixar de ser, vão, centenas de representantes, chefes de Estado, etc. Só que só alguns, vão ter individualmente, vão ter uma conversa no privado, em particular, com o rei. E Lula é um deles. Ele terá uma conversa privada com o rei, e isso é uma deferência dada a pouquíssimos. E Lula está lá. Falando em viagem de Lula, quando ele voltou da China e dos Emirados Árabes Unidos, a Receita Federal parou a delegação, a comitiva toda aqui, até por conta da história das joias do Bolsonaro. Agora vai ser tudo mais padronizado e mais rigoroso. Perfeito, não tem nada de errado nisso. E aí a única coisa que ele trazia como presente lá do cara lá, do manda-chuva lá dos Emirados Árabes Unidos, foi uma caixa de tâmaras, que é muito conhecido lá, enfim, uma fruta, uma fruta, né? Uma fruta seca, muito conhecida lá naquela região e que é muito ofertada por eles, né? Mas isso assim, e claro, essas coisas, o que é comestível, aí não tem que passar por receita, nada disso. Passou porque olharam, tá, tem uma caixa de tâmaras, segue o bonde. Mas o mais curioso é assim, são esses os tipos de presente, até admito, assim, deu um relógio, deu, sei lá, um negócio assim, uma caneta, nunca aquilo tudo que Bolsonaro ganhou. Eu continuo dizendo, como vários dizem, não sou só eu, claro, peraí que apareceu um cabelo aqui, que aquilo não foi presente, aquilo foi propina. Isso ainda vai ser provado por A mais B. Falando em criminosos, aquele indulto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, um dia após ele ter sido condenado pelo STF, será anulado. Ontem estava transcorrendo a votação no STF, e estava 6-2, ou seja, já fez a maioria. Faltam os votos do Fux e do Gilmar Mendes. O Fux teve um problema ontem, não pôde votar, e aí a presidente do STF, a
Rosa Weber, encerrou a sessão, retoma quarta-feira que vem para colher só esses 2 votos. Provavelmente vai ser 8-2. E aí também eu não preciso perguntar a vocês são todos muito espertos e me acompanham por aqui, quais foram os 2 votos contrários a isso. Sendo que um chega a ser ridículo, está rolando aí direto na internet, é o André Mendonça dizendo que a pena que o STF deu foi exagerada. E aí ele cita 3 pessoas, um jornalista, o Valdo Cruz da Globo News. Nada contra ele, mas não é ele que vai abalizar vai ter uma opinião abalizada se uma pena foi rigorosa demais ou não. Um outro comentarista, assim também de assuntos gerais, e o outro um jurista, mas um jurista que largou a coisa da magistratura não, do judiciário para ser deputado bolsonarista. Então, e aí o Alexandre de Moraes pergunta para ele, mas, ministro, por favor, data vênia, esses caras são juristas? Ele, não. Meu Deus, cara, que tragédia que foi o Bolsonaro. E imagina, aliás, hoje eu li, acabei de postar também, vocês imaginam tudo isso que está se descobrindo? Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, então seria óbvio que ninguém ia investigar nada, ia ficar tudo por baixo dos panos e tal. Nos livramos de uma coisa assim, o Brasil se livrou, o mundo se livrou de algo muito, muito, muito ruim. Falando em justificativas esdrúxulas e ridículas e caquéticas, a Bia Kicis, que é uma das que votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, naquela discussão que foi suspensa nessa discussão, por enquanto, aquela discussão do projeto de lei das fake news, ela dizia que ia votar contra e ela disse, aspas, mentir não é crime, fecha aspas, depende. Claro, se você conta uma mentirinha ali para o cara da esquina, até seu familiar, seu parente, seu amigo, crime não é. Pode ser amoral, imoral, antiético, pode ser um monte de coisa, mas crime não é. Só que se você mente, por exemplo, dizendo que a vacina da Covid, ela mata, ela te aleja, ela te enlouquece, ela faz você virar jacaré, faz você homem virar mulher, mulher virar homem, coisas assim, que aí desestimula, né? Essa sua afirmação desestimula a população, ainda mais um presidente da República e autoridade da República, faz com que a população deixe de se vacinar, e aí por isso ela morre, 700 mil morreram, claro que alguns ainda não tinham vacina, isso já é crime. Quando você faz outras mentiras, né, que geram coisas semelhantes, que faz uma pessoa matar a outra, que você, ao fazer essa mentira, você incita o ódio a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, e essas pessoas vão lá e cometem, você está sendo diretamente, não é nem indiretamente, diretamente responsável por isso. E aí é crime, sim. Acho que não há dúvida sobre isso. Tudo o que está sendo apurado pela Polícia Federal, e olha, está apenas no início, sobre essa história toda do Cid, o coronel Cid, que foi preso, uma vergonha. Aliás, o Exército está assim. Esses caras também, eu li hoje, não sei se é verdade, que já tem gente lá arrependida porque terem dado tanto espaço e tanta visibilidade para Bolsonaro, etc. e tal, não sei o que lá, porque assim, a imagem do Exército está absolutamente... Os caras estão metidos em tudo quanto é falcatrua, das grossas, né? Então, isso está sendo apurado
e pela Polícia Federal, está muito ainda no início. E aí agora, a última de ontem, eles têm áudios mostrando que em 15 de dezembro, são alguns áudios, há outros, provavelmente antes dessa data e depois dessa data. 15 de dezembro agora, de 2022, o tal do Coronel Cid com outro major, o outro sei lá o que lá, articulando o golpe, a tentativa de golpe não era... E aí voltamos à conclusão que todos chegamos. Aquela história do 8 de janeiro era para... E não há controle, a polícia do Distrito Federal não consegue conter, as polícias, né, da Câmara, do Senado e do Palácio do Planalto não conseguem conter, só há uma solução: chamar o Exército para o Exército conter. E aí o Exército viria, o Lula ainda bem, não foi só o Lula, né, mas o entorno dele, uma sacada genial, falando: de forma nenhuma eu vou chamar o Exército. Caberia a ele chamar. Mas não, o Exército viria e, na verdade, ia dizer: olha, não há condições de sair daqui e tal, e ia ficar, e aí nessa o golpe viria, prenderiam, tá tudo... teoria da conspiração. Não, os caras diziam isso. Aí liguem com aquela história, não sei se isso eu comentei muito aqui, aquela história daquele outro bandido. Como é que é o nome daquele bandido, meu Deus? Oh, meu Deus. Aquele senador, Marcos Duval. Lembram que o Marcos Duval foi falar com Alexandre de Moraes para dizer para Alexandre de Moraes que ele ia conseguir provas contra o Bolsonaro, mas que, na verdade, era o Marcos Duval querendo enrolar o Alexandre de Moraes para prenderem, né, para ir, a partir do que ele ia gravar o Alexandre de Moraes, para se o Alexandre de Moraes desse alguma escorregada, aquela gravação servir para ele ser preso pelo golpe militar. Isso, então você junta, e aí esse próprio Coronel Cid, se você junta vários episódios, né, vocês verão que tá tudo absolutamente interligado. Então, assim, era mesmo, perdeu a eleição, tentaram roubar a eleição, aliás, roubaram a eleição. Eu já falei aqui, eu acho, os 2 milhões de votos que o Lula teve a mais, na verdade, seriam muito mais, mas muito mais, eu diria que lá pela casa dos 10 milhões de votos. Se não fosse a roubalheira que fizeram, aí não assim nas urnas eletrônicas, como eles acusavam, né, a esquerda que faria, mas aquela história de não deixar os caras votarem, a distribuição absurda de dinheiro completamente desmedida, a pressão das igrejas evangélicas em cima dos seus fiéis e 300 outras que a gente cansou de falar por aqui. Ou seja, eles roubaram a eleição, não conseguiram ganhar nem roubando, e aí depois, então vamos dar o golpe. E eles pensaram nisso e estavam se articulando para isso. Não conseguiram, porque além de tudo são burros e incompetentes. Mas a coisa era essa. Então, tem muita coisa para aparecer ainda e vai aparecer. E aí vocês repararam, para finalizar aqui, os bolsonaristas ficaram aí um mês batendo bumbo: queremos CPI do 8 de janeiro. Não falaram mais nada, não falam mais nesse assunto. Esquece. Eles não querem mais falar desse assunto. Bom final de semana, até segunda-feira.